Eu acredito que a convocação do Neymar pode mudar completamente a Copa para o Brasil, mesmo que ele não jogue bem. E eu vou explicar o motivo. Porque muita gente ainda analisa o Neymar como se ele fosse aquele ponta de 2015, o cara do drible toda hora, velocidade, explosão física. Só que pra mim, o Neymar de hoje é outra coisa. E quando você entende isso, a convocação dele começa a fazer muito sentido. Inclusive, tem uma história do Luxemburgo com Zidane e Ronaldo no Real Madrid que explica exatamente o impacto que um jogador desse tamanho causa dentro de campo. Sem dúvida nenhuma, o nome que gera mais debate nessa convocação para a Copa é o do Neymar. E como essa decisão pode afetar diretamente o Santos, resolvi deixar minha opinião sobre ele dever ou não ser convocado. Mas antes de tudo, para entender a minha opinião, você precisa entender como eu vejo o Neymar hoje. Para mim, ele não é mais um jogador para disputar na ponta com Vinícius Júnior, Rafinha ou outros jogadores extremamente fortes no 1v1 e velocidade. Na minha visão, hoje ele seria um armador. Aquele jogador responsável pelo último passe. O cara que flutua no entrelinhas, aproxima, acelera a jogada e encontra justamente os pontas em vantagem. Seria praticamente um camisa 10 clássico. O jogador que atrai a marcação, gera espaço e melhora quem está ao redor dele. E quando você começa a olhar o Neymar dessa forma, a convocação dele passa a ficar mais plausível. Porque hoje eu não vejo o Brasil tendo armador claro. Você olha para a seleção e vê pontas, volantes, atacantes, mas aquele jogador responsável pela tomada de decisão final, eu sinceramente não vejo uma unanimidade. E eu sei que muita gente vai falar, mas se ele não está destruindo aqui no Brasil, imagina numa Copa do Mundo. E eu entendo esse argumento. Só que existem alguns contextos importantes. O Santos só agora está começando a encontrar um sistema que potencialize Neymar, Roleiser e Bom Tempo. Mais associações, mais aproximações, mais opções. Porém, antes disso, muitas vezes o Neymar recebia a bola cercado por 2 ou 3 jogadores e sem ter alguém capaz de aproveitar os espaços que ele gerava. E mesmo assim, várias jogadas criadas por ele terminavam desperdiçadas. Então o cenário muda bastante quando você coloca jogadores de nível mundial ao redor dele. Na seleção, eu não vejo o Neymar como o protagonista absoluto. Eu vejo ele como um facilitador. Porque se 2 jogadores sobem para marcar o Neymar, sobra espaço para o Vini, sobra espaço para o Rafinha, sobra espaço para quem ataca a profundidade. E isso muda completamente o funcionamento ofensivo do time. Mas sinceramente, para mim, o principal ponto nem é o técnico, é o psicológico. E antes de continuar, eu quero deixar um vídeo de 1 minuto do Luxemburgo contando uma situação que ele viveu no Real Madrid com Ronaldo e Zidane. Porque essa história explica perfeitamente o impacto que um jogador gigante causa num jogo, mesmo quando ele não está decidindo diretamente. A maior experiência que eu tive da minha vida foi uma quarta de final da Champions com Juventus e Real Madrid. Eu nunca mais fiz isso e não me falo pra qualquer cara que faz isso aí que ele é cabeçudo. Esse é no segundo jogo, né, pessoal? O primeiro jogo foi quanto o jogo? 1-0 nós. 1-0 em Madrid, certo? Madrid. Em Madrid. E o segundo jogo em Turim, né? Em Turim. Tá. Aí eu entro com o Zidane, vinha de lesão, Ronaldo de lesão, aí eu boto os 2 pra jogar. A Juventus não me atacava de jeito nenhum. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Aí eu virei, Melo, eles vão vir de cima da gente voando. E a Juventus lá atrás esperando. Aí eu falei, tá bom. Aí fomos pro intervalo do jogo, minha palestra de intervalo. Olha, agora eles vão vir pra cima da gente, que não sei o quê. A gente deu uma cutucadinha com o Ronaldo, cutucado. Daqui a pouco o Zidane foi, pum. Ronaldo, pum, pum. O que você faz? Troca, né? A hora que eu troquei os 2, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. Rapaz, meu time não conseguia mais respirar. Parecia um trator. Eu vi essa história, você Aí, contou Trezeguet, gol. Aí vamos pra prorrogação, Trezeguet, gol. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, martelando, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado, não fiz nada de errado, eu fiz certo, o Ronaldo cansou, o Zidane cansou. Aí eu chamei o Zidane e falei, Jesus, o que aconteceu, Jesus? Porque nós ele falou, mister, se o senhor tivesse aqui há mais tempo, o senhor não tiraria nem a mim, nem o Ronaldo nunca. Mas por que vocês cansaram? Se nós cansamos, mas a gente parada, eles têm medo. Eu falei, não tiro mais não, fica aleijado com a moleta, vai ficar dentro do campo, cara. E é exatamente isso que eu acho que acontece com o Neymar. Talvez hoje ele não seja mais aquele jogador que faz um time inteiro recuar sozinho. Mas você realmente acha que qualquer seleção olha Neymar Júnior nas costas e reage da mesma forma? Eu não acho. Os próprios craques da nova geração falam isso. Yamal, Olise, vários jogadores citam o Neymar como referência. Então imagina o peso psicológico disso dentro de uma Copa do Mundo. Às vezes, o Neymar nem vai tocar tanto na bola, mas ele vai atrair 2 marcadores,
vai fazer um volante pensar 2 vezes antes de subir, vai gerar espaço, vai aliviar a pressão em cima de outros jogadores. E sinceramente, hoje eu acho que o Brasil não tem uma referência técnica e emocional desse tamanho dentro de campo. E até o Vinícius Júnior pode crescer com isso, porque o Vini ainda não conseguiu repetir na seleção o nível que apresenta no Real Madrid. Talvez justamente por faltar um jogador capaz de dividir responsabilidade, organizar o jogo e atrair a atenção. E esse peso o Neymar ainda tem. Então, para mim, abrir mão de um jogador que ainda oferece ganho técnico e principalmente impacto psicológico seria um erro. Porque Copa do Mundo também é medo, respeito, presença. E poucos jogadores no futebol mundial ainda carregam isso como o Neymar. Por isso, na minha visão, ele tem que ser convocado. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui é Futebol Direto ao Ponto.